Grave acidente entre carreta e micro-ônibus que transportava idosos foi registrado no final da manhã de hoje no viaduto da SC 445 em Içara. Comodidade, governo de Criciúma lançou oficialmente o programa ITBI Web. Solidariedade, Unesc, Abadeus e entidades da região realizarão amanhã a segunda etapa do projeto Arrastão Solidário. No esporte, as notícias do Tigre, que mesmo com o tempo ruim, continua treinando para encarar o Santa Cruz na próxima terça-feira. E ainda os fatos que ganharam destaque durante a semana no sul do estado. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, dia 23 de outubro de 2015. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. Um grave acidente foi registrado no final da manhã de hoje no viaduto do Anel de Contorno Viário, bem na SC 445 em Içara. Uma carreta e um micro-ônibus que transportavam um grupo de idosos acabaram se chocando. Foram momentos de muita tensão. O acidente envolveu um caminhão carregado de carvão e um micro-ônibus na rodovia Jorge Zanata, por volta das 11 horas da manhã de hoje. Diversas equipes de resgate da região se concentraram no local para realizar o atendimento mais rápido possível às vítimas. Devido ter ocorrido em um barranco, dificultou que o socorro realizasse o trabalho. Em torno de 15 vítimas já foram encaminhadas, tanto para o Hospital São Donato quanto para o São José. A gente trabalhou aqui com 10 ambulâncias, 5 do Corpo de Bombeiros Militares, 5 do SAMU. Então a gente distribuiu essas vítimas tanto com o SAMU quanto o Corpo de Bombeiros. E trabalhamos com 2 caminhões de bombeiro também para desencarcerar as vítimas que estavam no local. A gente teve que deslocar equipes tanto de Morro da Fumaça, de Criciúma, de Forquilinha para prestar esse suporte, né? O motorista do caminhão detalhou como ocorreu o acidente e afirmou que, devido estar com o caminhão carregado, não conseguiu parar a tempo de evitar a tragédia. O que aconteceu, eu vim de lá para cá, né, e quando eu vi ele cresceu aqui, direto aqui. Ele entrou aqui e ia passar direto aqui por baixo, né. Só deu para fechar os olhos e não deu para ver mais nada, né. Eu juntei aqui e não vi mais nada, estou aqui. Teria que parar ali no meio para cruzar, né. Eu passo aqui todo dia, sempre a gente acaba passando reto aqui, né. Tem como aliviar. A gente passa um pouco devagar, mas o caminhão carregado com 28 toneladas, tu tem que ter um certo limite para parar, né? E não foi o que tinha, né? O ônibus vinha de Lauro Miller em direção ao Balneário Rincão e, devido à falta de uma placa, foi responsável pelo acidente que acabou vitimando diversas pessoas. Existia uma placa de pare, já caiu por causa de um outro acidente, isso já faz 4, 5 meses. E volta e meia acontece acidente nessa localidade por causa disso. O pessoal não sabe que tem que parar, aqui é preferencial, passa direto e volta e meia tem acidente aqui. Eu moro aqui no Marili, no bairro ao lado aqui, cruzo direto e isso já é constante, isso é constante acontecer. Por causa dessa falta de placa que não colocaram mais. O motorista estava visivelmente abalado e garante que nos 30 anos de profissão nunca havia ocorrido um acidente deste porte. Trabalhei a minha vida inteira com caminhão, caçamba, já rodei uma parte do país, mas desse porte a gente nunca se envolveu não, né? Ao todo, 14 pacientes foram direcionados para atendimento no Hospital São José, em Criciúma. 2 vítimas passam por exames complementares, mas, de forma geral, o quadro das vítimas é estável e os idosos devem permanecer em observação. Já as vítimas direcionadas para o Hospital São Donato são, no total, 13. Um deles aguarda transferência para Criciúma devido ao quadro em que se encontra. Os outros 3 já foram encaminhados para cirurgia com fratura no punho, na mão e luxação no ombro. Todos estão com quadro clínico estabilizado. O governo de Criciúma lançou oficialmente o programa ITBI Web. O projeto, fruto de uma parceria com os cartórios da cidade, tem por objetivo facilitar a vida dos contribuintes. Confira.
Diante do transtorno que era para a população em geral retirar o imposto de transferência de bens imóveis, o ITBI, o setor começou a estudar a possibilidade de facilitar esse trâmite. E agora, através do ITBI Web, facilitou para quem precisa conseguir essa documentação. A ideia surgiu porque quando nós tivemos o problema dos incêndios, os cartórios já foram os nossos grandes parceiros em fornecer essas guias de pagamento e cobrar essas guias com os contribuintes. Naquele momento as pessoas ficaram sem o poder público para poder obter as guias. Os cartórios faziam essa cobrança e posteriormente nós começamos a pensar numa forma de evitar que as pessoas precisassem vir aqui para buscar essas guias. Antigamente, a população necessitava retornar inúmeras vezes até a prefeitura para conseguir passar por todo o trâmite necessário. Hoje ainda funciona, a pessoa precisa vir aqui até a prefeitura, fazer a solicitação, fazer um protocolo, leva de 2 a 3 dias para a guia ficar pronta, então a pessoa precisa vir uma vez e retornar uma segunda vez. Quando não, ela chega aqui desprovida de alguns documentos necessários para formular esse pedido e ela precisa vir 2 ou 3 vezes para fazer isso. A ideia é fazer com que as pessoas não precisem mais vir até a sede da prefeitura para solicitar o documento, ir direto até os cartórios, que são centrais, mais próximos dos bancos e tudo. Mas agora é necessário apenas se direcionar até o cartório para resolver a situação. A ideia é fazer com que eles comecem aonde eles vão terminar o processo, junto aos cartórios. Eles se dirigem até os cartórios, ali eles vão obter todas as informações do que eles precisam para fazer essas transferências de imóveis, de compra e venda, de financiamento bancário e tudo mais. E ali eles vão ter tudo o que eles precisam, porque os serventuários da Justiça, que são esses cartórios, eles são monitorados pela Corregedoria de Justiça. É tudo um meio limpo, legítimo e legal de se obter todas as informações e os documentos necessários. A seguir, as notícias do Tigre, que mesmo com o tempo ruim, continua treinando para encarar o Santa Cruz na próxima terça-feira. Amanhã, uma série de ações voltadas para o social e meio ambiente serão realizadas no bairro Cristo Redentor. Confira na reportagem de Morgana Salvador. Abadeus vai receber o 2º Arrastão Solidário. O objetivo é levar a conscientização e mostrar alternativas para o descarte correto de resíduos. Fazer com que as ações que já ocorrem rotineiramente na entidade, que tem o apoio de um projeto de extensão da Unesc, possam ir além do muro da Abadeus, possam contribuir para que a população do entorno, até os bairros vizinhos também, possam ser sensibilizados para um cuidado com a questão dos descartes, né, dos resíduos, né, resíduos sólidos, dos lixos que acabam parando nos terrenos baldios, né, de modo que essa atenção as pessoas possam ter a partir desse estímulo que a atividade pretende dar, né? Diversas são as ações que vão ocorrer amanhã no bairro Cristo Redentor, assim como nos bairros vizinhos, que devem também fazer parte do evento. Na sede da Abadeus vai haver uma série de oficinas, o pessoal ali do entorno, pessoas que de modo geral da cidade que quiserem ir lá comparecer lá na sede da Abadeus do Cristo Redentor, poderão aprender a fazer compostagem, né, que é produção do resíduo orgânico em casa, aproveitando restos de vegetais, né? Que é um material que normalmente a gente joga no lixo e que poderia ser aproveitado em casa, para nós fazermos o adubo para a nossa horta, né? E também ao fazer essa atividade, eles também terão orientação sobre como fazer uma horta, né? De uma forma simples, como é que se podem plantar hortaliças em casa. Uma das principais oficinas que vão ser realizadas é de compostagem, que é uma maneira simples e fácil de realizar o adubo para a horta da própria residência.
A oficina de compostagem inicia com colocar o composto orgânico dentro da composteira. Depois, com o tempo, esse composto ele é degradado pelos micro-organismos, só que nesse momento nós vamos ter a colocação desse material dentro da composteira e nós vamos ter um material já compostado do lado. Ou seja, nós vamos ter, porque esse processo leva em torno de 3 a 6 meses para ficar pronto. Então nós já vamos ter um composto pronto para ser utilizado numa horta orgânica. Então, para fazer o ciclo de onde nós tiramos o resíduo, neste caso na instituição vai ser da creche, que as crianças consomem, para as crianças e a população da instituição e do entorno compostarem esse resíduo, pegarem o composto depois que já foi compostado e utilizar na horta orgânica, fechando um ciclo de nutrientes e também de reutilização desse material que ia ser somente disposto. Apesar de muito se falar sobre a destinação correta dos resíduos, essa ação não é muito frequente na prática. Por este motivo, a importância de sempre trabalhar este tema com a intenção de conscientizar a população. O grande desafio, e aí é nesse sentido a ação que nós fazemos aí com tantos parceiros, ela tem esse papel de sensibilizar a comunidade. Aos poucos a gente sabe que nós vamos avançar, vamos subir degrauzinhos aí. Então a gente espera que nas próximas décadas nós possamos de fato colher os frutos desse trabalho que nós fazemos hoje, tendo uma sociedade que cuida melhor da sua casa, do seu ambiente. Agora o esporte. Mesmo com o tempo fechado, o Criciúma continua treinando para o importante jogo de terça-feira diante do Santa Cruz, lá em Recife. Bruno Lopes, que na era Petkovic nem para o banco estava sendo relacionado, voltou a ganhar oportunidades com a chegada de Roberto Cavalo. O atacante teve a oportunidade de voltar a campo logo na estreia do técnico Roberto Cavalo. Agora busca aproveitar este momento e dar o melhor dentro das 4 linhas. Estou muito feliz, estou tentando aproveitar a oportunidade ao máximo. O professor vem passando uma confiança muito grande, sempre está conversando comigo, para mim está desempenhando o máximo que eu posso. Ele sabe que ainda tenho muito mais a evoluir, muito mais a mostrar. Mas eu estou muito contente pela oportunidade que ele tem me dado. Apesar de no primeiro duelo o atacante ter ficado cansado, agora Bruno garante que está com preparo físico em dia. O primeiro jogo contra o Ceará, fazia muito tempo que eu não vinha jogando e eu estava um pouco desgastado. Comentei com ele no intervalo que eu estava um pouco cansado. E ele optou ali depois do gol, comecei a sentir um pouco de cãibra, ele optou por tirar. E no jogo contra o Bahia, ele optou mais por causa do cartão amarelo, ele conversou comigo, porque o árbitro estava bem rigoroso ali. Ele ficou com medo de perder algum jogador. Agora eu estou bem, venho trabalhando a parte na academia, venho buscando a melhor forma física, até porque eu sou um jogador que sempre me destaquei nessa parte de recuperação, de acompanhar os laterais, ajudo bastante na parte tática, então eu tenho que estar muito bem preparado, muito bem fisicamente para aguentar o jogo inteiro. E eu venho trabalhando isso para estar conseguindo desempenhar o melhor papel possível. A equipe passou um sufoco no último confronto diante do Bahia. Agora a equipe criciumense espera a mesma dificuldade para o duelo da próxima terça-feira diante do Santa Cruz. Provavelmente vai ser um jogo bem difícil. Eles já passaram o jogo para o estádio deles mesmo, para levar a torcida. Provavelmente vai estar lotado, então a gente espera um jogo bastante difícil, até mais contra o Bahia. Porque eles estão ali também tentando colar no G4, então a gente tem que ir lá disputar, fazer um grande jogo, tentar fazer uma grande partida, roubar pontos deles. Se der para vencer, a gente vai com esse objetivo. Se não der para vencer também, a gente pelo menos roubar ponto deles para estar somando para eliminar ali a chance de rebaixamento. A seguir, as notícias que ganharam destaque durante a semana na região. E para fechar o Informe Região de hoje, vamos conferir as notícias que ganharam destaque durante a semana no sul do estado. Segunda-feira, advogadas de Criciúma elaboraram um artigo que deixam claros os direitos das pessoas portadoras de câncer.
Desde 99, a mulher ela tem direito a ter seu seio reconstituído após uma mastectomia. Porém, a lei de 99 ela era muito omissa com relação ao tempo. Você fazia uma mastectomia, saía do centro cirúrgico e entrava numa fila para reconstruir a sua mama. A partir de 2013, a lei nova informa que a reconstituição tem que haver no momento da mastectomia. Em relação ao plano de saúde, é a mesma coisa. Existe obrigatoriedade, inclusive com base no Código de Defesa do Consumidor, na lei do plano de saúde, né, que dá assistência ao paciente em qualquer das doenças que estejam no rol da OMS, né? Sebrae dá início à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. São seminários realizados em diversos municípios, totalmente gratuitos, e a gente reforça que, por mais que a gente fale em inovação, o conteúdo vai ser totalmente prático para que o empresário absorva aquilo, consiga fazer uma relação com a sua atividade do dia a dia e consiga implementar pequenas melhorias. Terça-feira, GAECO desencadeou ação na Prefeitura de Morro da Fumaça. Operação resultou na prisão de 3 pessoas e no afastamento do secretário de obras do município. Esses mandados eles vieram de um procedimento de investigação que se iniciou lá na Promotoria de Justiça da comarca de Uruçanga, com o intuito de averiguar, investigar contrato de roçada, contrato de limpeza das ruas do município de Morro da Fumaça. Inicia a fase de testes do transporte de estudantes da Unesc que moram em Içara via linha férrea. É um sonho antigo de a gente poder utilizar a ferrovia para fazer o transporte não só dos estudantes, mas dos passageiros de maneira geral, porque não tem sentido ficar preso numa 445 engarrafada, a rodovia Paulino Burgo, e a ferrovia pronta, com os trilhos em condições de permitir o transporte de passageiro. Quarta-feira, mortalidade infantil cresce em Criciúma. A situação preocupa a presidente do Conselho Municipal de Saúde. As mortes de criança até 1 ano, elas são evitáveis, né? Todas essas mortes, 98% dessas mortes são mortes evitáveis. Então a gente não consegue entender, né, como é que essas mortes evitáveis estão acontecendo. No quadro Informe no Bairro, fomos até o Boa Vista. A comunidade está indignada com a possibilidade do fechamento da escola Lindolfo Collor. A intenção do governo estadual é criar no local onde hoje funciona o colégio uma base da Polícia Militar. Nós estamos colocando a segurança bem no ponto fundamental, que é a educação. Tudo começa a educação, todas as profissões começam pelo professor. Hoje eu recebi várias ligações, Facebook, WhatsApp, pedindo para que nós não abandonássemos essa causa. Entendeu? Nós temos vários pontos aqui na comunidade que pode ser colocado o batalhão. Tigre foi a Salvador e perdeu para o Bahia. Resultado de 1-0 foi o primeiro revés da equipe sob o comando do técnico Roberto Cavalo. Quinta-feira, Sindicato dos Mineiros de Criciúma ajuizou ação contra a Carbonífera Criciúma. Sindicalistas acusam a empresa de não cumprir prazo de pagamento das indenizações de funcionários demitidos. A gente já vinha desde o ano passado sabendo que ia ter o fim da lavra no Verdinho, sabia que ia ter várias demissões. A gente no ano passado tentou fazer com que a empresa fizesse um plano de demissão para que fosse reduzindo o quadro de funcionários. A empresa não fez isso, segurou os funcionários o que deu, e tendo em vista que isso ia acontecer, a gente entrou junto com o Ministério Público em uma ação pedindo o bloqueio de bens dos donos da Carbonífera Criciúma. A Associação Comercial e Industrial de Criciúma lançou o dispositivo que fiscaliza a atuação de deputados federais e estaduais que representam o sul de Santa Catarina. Nós havíamos prometido que um ano após a eleição criaríamos a terceira fase do voto regional. O que é exatamente essa terceira fase que estamos lançando hoje? É um aplicativo que é linkado a um banco de dados, e esse banco de dados contém todas as informações de cada parlamentar, seja informação pessoal, tá, ou principalmente do trabalho como parlamentar. Jovens produtores fazem financiamento coletivo para custear série de suspense produzida em Criciúma. A ideia de ter criado o Projeto Escolhidos surgiu há mais ou menos 3 anos. Quando eu e o meu amigo William Gonçalves, que hoje ele está fora já, mas ele deu a iniciativa, a gente era muito apaixonado por essa questão da arte, do cinema, só que achava algo impossível na região. A ideia principal da série é passar uma mensagem, a gente quis fazer uma coisa universal também, né, claro, mas
voltada mais aos jovens, mas também uma questão universal, como eu havia dito. Contam o quê? São seres humanos que em certo momento da sua vida eles tomam decisões que levam à sua morte, tipo, enfim, decisões erradas que levam a caminhos que não deveriam ser chegados. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Amanhã, 10 da manhã, tem Esporte em Questão. Tudo sobre o Criciúma e sobre o mundo esportivo ao vivo na TV Primavera. Amanhã, às 10 horas. Meu convidado será o meu parceiro Ney Constante. Não perca! Um abraço, boa noite, bom final de semana e Deus abençoe a todos. Tchau!